Meu nome é João Vitor Faco, eu tenho 19 anos, eu moro em São Paulo, capital, e eu fui aprovado em Medicina nos vestibulares da Unicamp, da FAMEMA, da Santa Casa e do Albert Einstein. Até o segundo ano do meu ensino médio, eu tinha certeza de que o único curso que eu não queria era medicina. E tinha na minha cabeça que faria direito. Mas depois, entrando um pouco em contato, conversando principalmente com a minha Dinda, que ela trabalha com a área da saúde, entrando um pouco mais em contato com esse meio, eu acabei desenvolvendo interesse e perdi muito a minha vontade de cursar direito. Ao longo de toda a minha trajetória, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eu fiz pesquisa científica e eu queria, na faculdade, continuar fazendo isso. Inclusive, é o que eu quero para minha carreira, seguir docência e trabalhar como pesquisador na área da saúde. E eu saberia que, para isso, se eu estudasse em uma universidade que tem um suporte financeiro para pesquisa maior, facilitariam o meu processo. Eu pude perceber que as universidades estaduais de São Paulo, elas eram mais bem desenvolvidas na questão da pesquisa, não que as outras não sejam. Sabendo que elas eram muito concorridas, como, por exemplo, este vestibular agora da Unicamp, ali eu soube que eu precisaria dar um up nos meus estudos, precisaria aprimorar as minhas técnicas, enfim, potencializar como um todo. Eu vivi praticamente a minha vida toda em Santa Catarina. Como a minha cidade era muito pequena e não oferecia nenhum cursinho pré-vestibular, a melhor opção do que eu encontrei no mercado online foi o quadro. A minha mãe viu em um anúncio no Facebook sobre o quadro. Ela também sabia da realidade de Itapiranga, de não oferecer um cursinho pré-vestibular, e encaminhou para mim e falou: você poderia estudar no quadro, é uma oportunidade bacana. Vi que teria um acompanhamento personalizado, simulados, aulas ao vivo. Seria uma aposta que ou poderia dar muito certo ou poderia dar muito errado. E eu decidi apostar e acho que os resultados foram muito positivos. As aulas são muito completas, os professores explicam muito bem, elas têm uma base teórica muito sólida. Então você consegue assistir às aulas, estudar e depois prestar provas de bancas muito difíceis com base nos conteúdos que são passados nas videoaulas do quadro. Então acho que foi assim, a principal coisa que eu consegui melhorar foi minha base teórica mesmo. Ter o suporte, uma orientação, bem como a orientação que o Baltazar, que era o meu tutor no quadro, também proporcionou isso. Tudo isso foi muito importante para guiar, fazer as escolhas certas. Com o suporte do quadro, com você tendo uma monitoria, você tendo uma tutoria, você podendo conversar e tirar dúvidas quase todo o tempo, e um cronograma de estudos bem organizado, bem planejado e muito sólido, isso facilita, então, o caminho para a aprovação. No começo, foi tudo muito bem, muito tranquilo, porque eu estava descansado, tinha vindo de um período de férias, no começo do ano, né, 2019, e eu precisava, então, conciliar os estudos do quadro com os estudos do ensino médio. Eu não queria abandonar o meu histórico escolar, eu queria manter um histórico escolar bom, e esse foi o meu maior problema. As atividades escolares exigiam um tempo muito grande de mim, eu acabava tirando do meu tempo de sono, do meu tempo de lazer, para compensar e poder estudar para o vestibular. Por mais que eu tenha sido alertado, mantenha o sono, tenha lazer, eu acabava achando, nossa, eu consigo manter uma rotina de estudos e dormir 4, 5 horas por dia e vou aguentar. E eu até aguentei, mas até julho. Chegou julho de 2019, a situação desandou, eu tive muitos problemas para continuar a rotina de estudos, eu fiquei mais ou menos um mês parado, sem conseguir estudar nada, porque eu estava muito cansado, eu chegava da aula e não tinha vontade de fazer nada, porque só precisava dormir. Depois de um tempo, eu voltei a estudar, eu voltei a pegar firme, só que o prejuízo tinha sido grande. Eu não voltei com o mesmo gás que eu tinha no começo do ano. Consegui manter o aproveitamento, eu inclusive sempre fazia os simulados, eu segui estudando, mantive o foco, mas o resultado, infelizmente, nas públicas não foi como eu esperava. Eu tive uma média de 770, não é nem uma média simples, acabou não dando certo então para as outras universidades que eu planejava. Eu sim consegui uma aprovação enquanto fazia o quadro, eu passei numa universidade particular em Santa Catarina, mas como eu estava buscando as universidades públicas aqui de São Paulo, eu decidi então estudar mais um ano e fiz um cursinho presencial aqui em São Paulo mesmo, mas o quadro foi muito importante para que eu chegasse no cursinho presencial agora com uma base já sólida e pudesse potencializar e consertar as falhas que eu tive ao longo do ano que eu tive no quadro, né, do ano que eu estudei no quadro durante o meu terceiro ano do ensino médio. Mas hoje, em função da aprovação do vestibular, me sinto muito realizado, me sinto muito feliz. Acho que a ficha ainda não caiu, eu ainda não acredito que eu vou estudar em uma das maiores universidades da América Latina. Então, sensacional, eu não consigo descrever direito.
sempre recebi muito apoio em tudo que dizia respeito a estudar, tanto universidade quanto prestar vestibulares. A situação financeira do país como um todo é complicada, a gente vê nossa moeda cada vez mais desvalorizada, o poder de compra diminuindo, mas meus pais sempre fizeram um esforço para me proporcionar uma educação de qualidade para eu correr atrás dos meus sonhos. Mesmo que por vezes tivéssemos que fazer contingenciamentos em outros setores da vida pessoal, mas eles sempre lutaram muito para que eu pudesse chegar onde eu estou agora e continuar crescendo. Então, acho que eles foram essenciais, além das oportunidades, também o apoio emocional, a torcida. E, infelizmente, isso não é realidade para todo mundo. Nesse sentido, eu acho que o quadro oferece um suporte muito bacana. Os tutores fazem um trabalho muito legal na conversa. Com o quadro, não necessariamente enquanto eu praticava, mas as reflexões que eu fiz no pós, inclusive conversando com o meu tutor, foi aquele feedback. E aí, o que eu fiz, o que não deu certo e como eu preciso melhorar? Mas com o quadro eu aprendi a me organizar. Saber os meus limites, o quadro ajudou também a eu conhecer os meus limites, aos limites do meu corpo. Podem parecer agora coisas secundárias, mas que impactam diretamente em vários aspectos da vida. Sem essa participação do quadro na minha trajetória, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei hoje. Uma coisa sobre o quadro me ensinou também, que é a questão do acreditar no método. Eu lembro que quando eu comecei a estudar pelo quadro, eu olhava as aulas e pensava, eu devia aprofundar mais, ter uma base teórica mais sólida, e muitas vezes eu pensava, nossa, essa aula talvez não esteja tão completa quanto precisa. E eu fui perceber depois que estava muito mais completa do que precisava. Então, acredite no método de estudo, tá? O pessoal sabe o que está fazendo e o que vai te falar.